Esta era uma universitária em que apareceram os sinais de possessão, transes, convulsões, perfeita compreensão de línguas desconhecidas, falava línguas estranhas, línguas mortas, como o hebraico, o aramaico, o francês, o inglês, sem nunca ter estudado. Mostrava aversão ao sagrado e assim por diante. Às vezes sabia de coisas completamente ocultas e que não havia contado a ninguém. Entendia o latim quando ele falava nesse idioma. Inclusive, em 3 ocasiões, chegou a levitar, uma delas em cima de uma poltrona. 5 anos de orações, com mais de 3 horas semanais, com média, é algo que acaba com a paciência de qualquer um. Mas nem sua mãe tem a menor dúvida acerca do caráter sobrenatural do que ela padece. Nas sessões saíram muitos demônios, mas a razão para que o caso tenha sido tão longo a princípio estava na existência de um garoto obcecado por ela, obcecado por tê-la sexualmente, e o qual pertencia a uma seita satânica. Os demônios, por meio dela, nas sessões de orações, nos dizia que esse jovem seguia invocando-os para conseguir o que desejava. A seita inteira em ocasiões invocava ao demônio com esse propósito. Foi exorcizado os demônios, mas o garoto obcecado por ela voltava a invocá-los para que entrasse nela novamente, e foi assim semana depois de semana. O Senhor deu a entender por meio da mesma pessoa que o único modo de acabar com essa situação era orar pelo membro da seita satânica, para que ele se convertesse. Se não se convertesse, Deus mesmo colocaria um fim a essa situação. O caso tinha se alongado tanto para dar tempo ao membro da seita satânica para que arrependesse antes que a justiça divina caísse sobre ele com todo o seu peso de eternidade. Também foi dito com frequência que o caso era tão longo porque Deus, através dos sofrimentos dela, estava a ajudar a muitos outros casos pelo mundo. Isto é a ideia da corredenção, a ideia cristã que nossos sofrimentos, se são recebidos com amor ou ao menos com resignação cristã, são transformados em graças que ajudam outros seres humanos. O nome do garoto deixa de aparecer nas sessões, e esse segundo aspecto de valor sobrenatural da perseverança do sofrimento parecia que era a única razão para que Deus permitisse uma duração tão prolongada. Nesse caso, por meio de Marta, se em algumas ocasiões os anjos falaram, dando-nos alento, movendo-nos a fé e o amor a Deus. Às vezes era sentido perfumes numa determinada parte da capela, se ignorando por ela com a tranquilidade de que nenhuma oração é infrutuosa e que a obediência aos planos de Deus obterá seu prêmio.
Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Los oyes. Yo soy amor. Están aquí, no me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Interceded por En el nombre de Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es tu puerta. Él es tu puerta. Un día vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Vuelve en el nombre